Olá, meu nome é Cintia e você está no canal Biblioteca de Gaia. E hoje nós vamos conversar sobre o livro Um Crime da Solidão, do escritor americano Andrew Solomon. Ele é o mesmo autor de O Demônio do Meio-Dia, Uma Anatomia da Depressão, livro esse que foi resenhado aqui no canal. Vou deixar o link aqui nos cards e no box de descrição. É um dos vídeos, eu acho que é o vídeo com mais visualizações aqui no canal. O Demônio do Meio-Dia foi um livro que mudou a minha visão de como lidar com a depressão, né? E veio depois, agora recentemente, esse aqui é um lançamento. E esse livro traz artigos e ensaios feitos pelo autor sobre a depressão, né? Posteriores ao livro, a publicação do livro O Demônio do Meio-Dia. Foram publicados em revistas de medicina, em jornais, em revistas norte-americanas, enfim. E aqui ele vai falar mais um pouquinho de coisas que ele foi descobrindo de outras pesquisas mais recentes, enfim. Não é necessário que você tenha lido O Demônio do Meio-Dia para ler esse livrinho, tá? Você vai ver ele citado aqui várias vezes, mas esse livrinho é a parte, ele é só um complemento do Demônio do Meio-Dia. Mas se você quiser ler só ele também, você pode ler na boa. E eu esqueci de falar que o subtítulo dele é Reflexões sobre o Suicídio. Então você já sabe do que vai tratar mais especificamente aqui esse livrinho, né? Sobre a questão do suicídio em pessoas com depressão. E para você entender um pouquinho desse contexto do suicídio, eu vou ler a sinopse que tem aqui atrás do livro, para você ver o quanto isso é preocupante. A cada 40 segundos, alguém comete suicídio. Nos Estados Unidos, é a 10ª causa de morte mais comum entre pessoas com mais de 10 anos de idade. Muito mais comum do que a morte por homicídio, aneurisma ou AIDS. Quase 500 mil de americanos são levados para o hospital todos os anos por tentativa de suicídio. 1 em cada 5 pessoas que sofrem de depressão severa fará uma tentativa. São cerca de 60 tentativas não letais para cada tentativa letal. A taxa de suicídio está subindo, sobretudo entre homens de meia idade. Essas estatísticas são sempre refeitas, mas seguem iguais, não importa a infindável repetição. O suicídio pode ser uma solução permanente para o problema temporário, mas é uma solução que acena com crescente poder de sedução. Pois é, então ele vai falar mais sobre o suicídio em pessoas depressivas, né, no geral. São ensaios muito interessantes. Alguns até podem interessar mais vocês do que outros. Depende aí da experiência que você tem pessoal com a depressão. Você pode se interessar mais por um artigo do que por outro. E realmente não é repetição, tá? Não é um livro que repete O Demônio do Meio-Dia, não. Ele traz informações novas aqui, né? É o mesmo tema que ele aborda aqui, é um pouquinho mais específico ainda. Eu achei interessante um comentário que o autor faz aqui, durante as pesquisas dele. Ele se depara que um dos problemas da depressão é a pobreza linguística, porque nas línguas ocidentais a gente usa a palavra depressão para quase tudo, sabe? Ela, por exemplo, um dia que tá chuvoso, ai que dia deprimente. Um aniversário seu que não deu muito certo, uma festa, um dia importante que não foi lá como você queria, ai, tô meio deprimido. Enfim, a gente usa a palavra depressão para muita coisa que ainda não é depressão. Então, muita gente tem dificuldade de se perceber aí, inserida nesse meio, nesse grupo de pessoas que realmente estão sofrendo de depressão e precisam de ajuda por usar demais essa denominação, essa terminologia para qualquer coisa. Então ele relata isso também. Mas claro que esse não é o único problema que leva as pessoas a cometerem suicídio diante de um quadro de depressão, né? Mas eu achei curioso isso, porque eu nunca tinha parado para pensar que a gente usa tanto essa palavra depressão a ponto de dificultar aí entender, compreender quando aquilo pode ser real ou quando é uma tristeza comum, né? Todo mundo pode passar por tristezas, ao longo da vida a gente passa por muitas, né? Só que um período de tristeza não é a mesma coisa que depressão. Você pode ter uma tristeza num dia, ficar triste 2, 3 dias, uma semana, 2, e passa. Logo outras coisas vão te animando de novo, você recupera a força, a coragem, a esperança, enfim. Você enfrenta aquilo, lida com aquilo, passa, sobrevive e continua a sua vida, né?
E mais à frente você vai ter outras situações que vão te deixar triste, né? Isso é comum ao longo da vida, principalmente na vida adulta, né? Mas a depressão é uma tristeza contínua que não cessa, ela vai se arrastando por dias, semanas, meses e até anos. E às vezes a pessoa, quando descobre que realmente está com depressão e resolve procurar ajuda médica, psicológica, psiquiátrica, a coisa já tá feia demais, já perdeu aí o controle. Então é um livro bacana para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre o assunto. Não é um livro pesado, não é um livro que vai ficar explorando o tema de uma forma pesada. O único ensaio que o Andrew trouxe nesse livro que me deixou assim meio, nossa, né, que coisa pesada de falar, é sobre a mãe dele. A mãe dele cometeu suicídio, só que foi um suicídio assistido, né? Ela foi para a Suíça, existem alguns países aí que tem esse respaldo, né? Suicídio não é crime nesses países, eles oferecem uma condição aí para a pessoa se suicidar. Tem algumas regras, né? Não é, tu quer me suicidar, eu vou lá, não. São pessoas que estão muito doentes, que têm uma doença que dificulta muito a qualidade de vida, enfim. Quem assistiu o filme, leu o livro, conhece a história do Como Eu Era Antes de Você, vê naquele filme, se você não assistiu, quer ler ou quer assistir, pula aí 30 segundos porque eu vou dar um spoiler agora. Então a gente acompanha o personagem principal que vai para um desses lugares para cometer suicídio, né? Então pronto, voltei, não tem mais spoiler agora. E ele conta pra gente como foi essa experiência dele, lidando com a mãe nessa situação, ele acompanhando de perto, enfim. Essa foi a parte que eu achei mais pesada. Mas é um ensaio apenas, é um trecho pequeno e durante um ensaio. Nos outros ele até comenta um caso ou outro, mas não tem essa profundidade que a gente sente o peso, né, do relato. É mais pesquisas, estudos, etc. Então tá aqui, essa foi uma resenha super rápida, só para recomendar a leitura desse livro, se você se interessa pelo assunto, se você tem depressão, se você quer conhecer mais, não tem muita afinidade com o tema, mas te interessa, esse é um bom livrinho para você entender um pouquinho mais sobre o suicídio, né? Por que as pessoas se suicidam? Ele até comenta sobre a polêmica, né, de noticiar ou não que uma personalidade se suicidou, né? E como fazer essa notícia, né? Já que tem aí estudos que indicam que quando alguém famoso, um artista, comete suicídio, há um aumento aí significativo do número de pessoas que também cometem suicídio, né? Então, enfim, ele comenta um pouquinho sobre essa polêmica. É um assunto que precisa ser tratado de qualquer jeito. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo aqui na Biblioteca de Gaia.